E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, professor Santos aqui na área. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da filosofia cristã, tá? Ah, olha só, quando a gente fala sobre filosofia cristã, ou quando a gente fala em filosofia, para ser mais exato, muitas das vezes são criados alguns pensamentos meio que errôneos a respeito da questão da filosofia. Por que eu falo isso? A filosofia ela surge dentro basicamente do berço do cristianismo. É o cristianismo quem vai dar origem à questão da filosofia. E é claro, quando a gente fala sobre a filosofia, né, eu preciso lembrar, e filosofia cristã, para ser mais exato, eu preciso me lembrar de duas figuras importantes, né, que é a figura de São Tomás de Aquino, né, que é dos é, grandes nomes da filosofia como todo, né? E o outro é Santo Agostinho. A filosofia cristã, né, ela vai ser a base, ela vai ser a chave da, da filosofia. Porque, na verdade, é através do pensamento de Agostinho, né, e através dos pensamentos de Aquino, que a filosofia ela começa a desenvolver como uma forma de pensamento, né? Anteriormente a filosofia basicamente ela não era algo muito, digamos assim, ela não tinha uma característica muito forte de se pensar em si, porque na verdade o que a gente tinha era algo mais voltado, né, a descrições ou as conversas, ah, principalmente vindos dos gregos antigos, os grandes pensadores da Grécia Antiga. Mas a filosofia cristã ela é a base, ela é fundamental para o desenvolvimento da filosofia que a gente conhece hoje. Uma outra ideia importante a se pensar é o seguinte: a filosofia ela não desfaz em nenhum momento a questão da prática religiosa. Esse argumento ele é meio que mal colocado por muitas das pessoas por não entender exatamente qual foi o papel da filosofia. Na verdade, para quem não percebe, a filosofia ou as ciências como um todo, elas surgem, na verdade, no âmbito do cristianismo. É esse cristianismo que cria essa ideia de se pensar para além, ou seja, se pensar em algo além daquilo que é comum, corriqueiro, tá? Então, quando a gente fala sobre filosofia, filosofia cristã, a gente precisa trazer essa ideia. E é claro, se eu estou trazendo essa ideia, e como eu falei, não posso desprezar aqui as figuras de São Tomás de Aquino, né, nem de Santo Agostinho. Esses são os grandes nomes, tá? E são eles que são responsáveis aí, né, pela criação ou desenvolvimento da filosofia como a gente conhece hoje. Então tem aí, ó, Filosofia Cristã de Agostinho. A obra de Agostinho, 354 a 430, né, assinala a formação, né, da filosofia cristã e ocupa importante posição, né, no pensamento filosófico ocidental. Ou seja, quando a gente fala sobre as questões, né, voltadas a Santo Agostinho, e quando eu falo sobre a questão da importância, é porque principalmente para nós que moramos na região de países ocidentais, o nosso país como o Brasil, né, países como o Brasil que moram em regiões ocidentais, vão ter Agostinho como a referência base. Ele é a chave, ou ele é o princípio básico, né, do desenvolvimento da filosofia cristã, né? Aí tem aí, ó, apropriando-se de noções teóricas do platonismo, Agostinho investiga profundamente as relações entre o ser supremo, né? E aí ele fala, se é ser supremo, é claro, ele está falando aí sobre Deus, um Deus criador, tá? E os seres imperfeitos, ou seja, a humanidade, as criaturas. Então, Agostinho vai tentar trazer essa relação entre Deus
e os seres humanos. Então a filosofia ela começa a partir desse princípio. E por que que isso é importante? Porque a filosofia ela foi criada para fazer com que nós possamos pensar a respeito dessas coisas, né? A filosofia ela te dá uma liberdade para que você possa pensar, entender e discutir sobre determinados assuntos, mais especificamente. E é claro que Agostinho cria algo dentro da questão religiosa, né, dentro da questão da instituição cristã, é algo um pouco complexo muitas das vezes de se discutir. Por quê? E aí eu preciso olhar para vocês mais nitidamente. Vamos lá. Por que isso? Muito simples. Porque na verdade, durante muitos anos, e aí a gente precisa entender aqui, né, de forma mais, digamos assim, mais solta, que a religião base durante muitos anos, até meados do século XVI, né, era basicamente a religião da Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja criada em Roma. Essa igreja que vai surgir lá por volta do ano 300 depois de Cristo, ela surge dentro do Império Bizantino, né? Surge lá dentro da região de Bizâncio, mas o que acontece? Ela mantém alguns padrões em que algumas das coisas que fossem colocadas contrárias a elas seria perseguido. Então, por exemplo, os pensamentos de Santo Agostinho, nesse momento, são pensamentos que são a base da construção da filosofia cristã, mas ela também serve como base da construção do cristianismo como um todo. Então, a gente não consegue fazer algo dissociado. Então, Agostinho vai ser extremamente importante, né, na sua, digamos assim, naquilo que ele cria. E aí, nessa ideia, a gente vai continuar aqui. Então, tem aí, ó. Vou trazer para cá. Cidade de Deus e cidade dos homens, né? Dimensões claramente distintas, sendo que a primeira caracteriza-se pelo amor a Deus sobre todas as coisas, e a segunda caracteriza-se pelo desvirtuamento no amor de si. Quando a gente traz essa ideia ou esse pensamento, né, a gente precisa entender o seguinte: as ideias de Agostinho, elas nem sempre foram vistas com bons olhos, porque na verdade Agostinho ele sempre traz um contraponto importante, que é a ideia de, já que eu faço parte de uma formação cristã, cultural, religiosa, ele diz, eu preciso entender que existe um pensamento cerne, ou seja, o centro do pensamento, que deve ser nada mais nada menos do que a figura da soberania de Deus, né? É a figura da soberania de Deus. Então, o que Agostinho coloca é que o amor de Deus tem que ser soberano sobre as coisas, né? Então, primeiro você deve amar a Deus. E aí ele coloca aí, ó, a segunda, né, caracteriza pelo desvirtuamento no amor de si. Ou seja, o que ele vai dizer? Que as pessoas estão pensando mais, amando a si mesmo, amando mais a si próprios, do que amando aquele que os criou. Por isso que essa ideia é extremamente importante. Então, quando a gente fala sobre Santo Agostinho, a gente está falando sobre essa figura extremamente importante dentro da filosofia cristã, beleza? E aí ele continua: Deus como ser absoluto e supremo, né? Ele vai pensar dessa forma, porque já que a gente está falando da filosofia cristã, então Deus vai ser o centro, ele vai ser o cerne, ele vai ser superior sobre todas as coisas. Então aí ele continua trazendo isso aí, e ele diz o seguinte, né? Deus como ser absoluto supremo, né? Ele é o ser absoluto, todas as coisas, né, vão estar ao redor dele, né? E ele diz aí, ó, todas as criaturas recebem seu ser do Criador, ou seja, Deus é o centro de todas as coisas. E ele vai dizer que não existe humanidade sem Deus. Ou seja,
Deus é o centro do homem. E é por isso que muitas das vezes os pensamentos de Agostinho vão ser criticados. Por quê? Quando ele coloca que Deus é o centro do homem, não é mais o homem que toma conta de si mesmo. Mas, segundo Agostinho, Deus é o centro do homem, ele é o centro de todas as coisas. Então não existe humanidade sem a existência de Deus. Né? E ele vai colocar aí, ó, sendo Deus absolutamente bom, o mal não pode ser sua criação. O que é pior ainda, porque ele começa a dizer o seguinte, cara, Deus é bom, Deus não criou o mal. Deus não cria o mal. Então o mal não existe, não existe essa ideia da criação do mal. Então é um princípio a se pensar, e ele continua, o mal não existe como ser, né? Aí traz aí, negação de caráter ontológico, né? Do mal. Ele não existe como ser, ou seja, não existe a representação da figura de uma pessoa do mal. E aí, esse pensamento de Agostinho ele vai ser muito complicado, porque ele traz, né, aquilo que a gente vai trazer como, vai pensar como um problema filosófico, né? E ele traz aí, ó, um problema filosófico formulado em Confissões, né? E ele vai colocar qual a origem do mal. E aí ele coloca pra gente aí, ó, a origem do mal, o livre-arbítrio humano. O que ele está indicando? Ele está dizendo o seguinte, não, Deus não criou o mal, mas ele criou o livre-arbítrio. Então, quem cria o mal, na verdade, é aquele que tem direito de escolher o que quer. Aquele que escolhe o que criar. Deus não cria o mal, ele cria o ser humano. E o ser humano escolhe tirar Deus do centro de todas as coisas, e aí ele começa a pensar o quê? Não, Deus não é mais o centro, mas o meu próprio ser é o centro. E Agostinho diz que não existe ser humano sem a existência de Deus, ou seja, a essência do ser humano tem que ser Deus. Porém, se a humanidade retira Deus desse centro, logo é essa humanidade que vai ser responsável pela criação do mal. E aí ele coloca aí, né? Dotado de inteligência, memória e vontade, o ser humano escolheu o desvio do bem. Ou seja, é uma questão de escolha. O ser humano escolheu se desviar do bem. O bem estava dentro dele, por quê? Porque Deus habitava dele, mas Deus deu o quê? Livre-arbítrio. Então, segundo Agostinho, se ele te dá o livre-arbítrio, ele te dá o direito da escolha, é você quem escolhe permanecer nesse caminho ou não. E aí ele coloca, o mal vai ser criado por quê? Porque o ser humano escolheu se desviar do caminho do bem. E aí ele coloca, ele ainda continua. Por que ele faz isso? Porque ele escolhe o quê? Amar a si mesmo sobre todas as coisas. E aí perceba que Agostinho ele começa, o termo ele começa falando sobre a questão de um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí ele coloca, cara, quando você não coloca Deus sobre todas as coisas, quando você não segue essa ideia, então você cria o quê? Você acaba criando algo que é contrário a Deus. Então ser contrário a Deus é criar o quê? Criar o mal. Então é nessa ideia que Agostinho vai colocar que o mal não existe por si só. O mal existe porque o ser humano o criou. E o ser humano o criou porque ele escolheu, dentro do seu direito de livre-arbítrio, não querer seguir a prática do caminho do bem. Ou seja, o ser humano se desviou do bem e acabou criando o mal. Beleza? E aí, gente, o que acontece? Né? Santo Agostinho ele vai acabar criando várias obras, e essas obras são extremamente importantes, né? E aí ele faz aí, ó, memória, vida interior e felicidade, né? Ele tá aí, ó, felicidade, né? Escrita por Deus na memória dos homens e revelando a profundidade da vida interior dos seres humanos, né? Então, você vai perceber que Agostinho, até dentro das questões religiosas mais puras, mais simplificadas, Agostinho sempre buscou, né, discutir a respeito do que estava sendo colocado, né? Ele coloca, por exemplo, aí ele traz mais para baixo, verdade pela luz eterna da razão. Então perceba que é algo também extremamente importante dentro do pensamento, né, do pensamento de Agostinho. E ele traz mais abaixo, né? É possível chegar a Deus pelo homem interior? Como é possível chegar a Deus através do homem interior? Como seria possível ocorrer isso, né?
E aí ele traz mais embaixo, identidade entre a procura por Deus e a procura pela felicidade. Ou seja, se você observar todos os termos, Agostinho está colocando que o encontro real do humano com Deus, ele só é feito de fato e verdade se esse Deus habitar dentro do homem. Então, se Deus não habita dentro do homem, não há existência de Deus, há existência do mal pela escolha do livre-arbítrio. Tá certo? Galera, eu vou terminando a aula por aqui, então até a próxima. Baixa lá o aplicativo, baixa lá o Skype se vocês não baixaram ainda, tá certo? Dá uma olhadinha. Até a próxima, gente. Valeu!